Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo dos crimes contra o patrimônio. Iniciaremos nossa conversa hoje falando do crime de apropriação indébita, que está previsto no artigo 168 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 168 do Código Penal, caput: apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, repetindo, o que diz o caput do artigo 168? Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Apropriar-se, turma, é o quê? Eu pegar para mim algo que não me pertence, está sob a minha posse, mas que não me pertence, tá? O sujeito ativo desse crime, quem é? É um crime comum, um crime próprio? Turma, o sujeito ativo desse crime, do crime de apropriação indébita, tá? Será aquela pessoa que tem a posse, tá? Sujeito ativo será aquela pessoa que tem a posse ou a detenção da coisa móvel alheia, tá? Então, sujeito ativo será aquela pessoa, tá? Que tem a posse ou a detenção da coisa alheia móvel. E o sujeito passivo, turma? Quem será o sujeito passivo? Turma, o sujeito passivo será o proprietário ou o possuidor da coisa, tá? Então, o sujeito ativo será aquela pessoa, tá? Que tem a posse ou a detenção da coisa móvel. E o sujeito passivo será o proprietário, tá? Ou o possuidor da coisa. Belezinha? Tranquilo? Então percebemos o quê? Tá? É um crime bipróprio, tá? Porque exige uma qualidade específica tanto do sujeito ativo como do sujeito passivo, tá? Então, belezinha, turma? Tranquilo? Qual é o objeto jurídico desse crime? Qual é o bem jurídico tutelado desse crime? É o patrimônio, turma, tá? O bem jurídico tutelado será o patrimônio. E qual será, Ivo, o objeto material? O objeto material do crime de apropriação indébita será a coisa alheia móvel, tá? Então, o objeto material será a coisa alheia móvel. E o elemento subjetivo? E qual é? O dolo? É a culpa? Ou não é nenhum nem outro? Turma, será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa nesse crime de apropriação indébita, tá? Será o dolo, é a vontade que o agente tem de se apropriar da coisa alheia móvel, tá? Então, será o dolo, que é a vontade que o agente tem de se apropriar da coisa alheia móvel. Belezinha? Ótimo. E quando é que o crime vai se consumar? O crime estará consumado, tá? No momento em que o agente externar a sua pretensão de exercer o domínio sobre a coisa móvel, tá? Então, o crime estará consumado, o crime de apropriação indébita, no exato momento que o agente externar, exteriorizar, tá? O ânimo, a sua vontade, tá? A sua pretensão de exercer, tá? O domínio sobre a coisa móvel. Admite-se a figura tentada? Aí, sim, turma, é admitido a figura tentada, tá? O parágrafo 1º, turma, do artigo 168 trata de uma forma majorada. Assim diz o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, que ele guardou, recebeu aquele bem para guardar, tá? Inciso segundo, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Então, segunda hipótese, que é a majoração da pena, que é uma causa de aumento da pena. Quando ele recebeu, tá? O agente recebeu a coisa na qualidade de tutor, na qualidade de curador, na qualidade de síndico, de liquidatário, de inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. E por último, em razão de ofício, emprego ou profissão. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Então são as 3 hipóteses, tá? Estão previstas lá no parágrafo 1º, tá? No parágrafo 1º do artigo 168. São 3 causas, tá?
que incidirá a causa de aumento da pena de 1/3. Tá? No caso, em depósito necessário, no caso, se ele recebeu na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, e em razão do ofício, emprego ou profissão. Belezinha? E qual é a ação penal desse crime, turma? A ação penal será pública incondicionada, tá? A ação penal será pública incondicionada. Belezinha? Podemos avançar? Vamos falar agora, turma, do outro crime, tá? Do crime de apropriação indébita previdenciária. Apropriação indébita previdenciária. Está previsto, turma, lá no artigo 168A do nosso Código Penal. Assim diz o caput do artigo 168A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, repetindo o que diz o artigo 168A caput, que trata do crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas, as contribuições, melhor dizendo, recebidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O que é isso aqui? Então, é no caso do cidadão, ele recolhe, tá? Ele desconta, tá? do funcionário. Entretanto, ele não faz o repasse para a previdencial ou faz fora do prazo legal ou convencional. Então, uma vez praticada essa conduta, estará configurado o crime de apropriação indébita previdenciária, que está previsto lá no artigo 168A caput do nosso Código Penal. Belezinha, turma? Tranquilo? Vamos para frente. Qual é o sujeito ativo desse crime? É um crime comum, um crime próprio? O que é que vocês acham? Exige uma qualidade específica do agente ou não? O que é que vocês acham? Hein, turma? Turma, aqui é um crime próprio. O sujeito ativo será aquele substituto tributário. O que vai ser isso? Aquela pessoa que tem a obrigação de fazer o repasse para a Previdência Social. Tá? Então, o sujeito ativo do crime de apropriação indébita previdenciário será o substituto tributário, que é aquela pessoa que tem a obrigação de fazer o desconto e fazer o devido repasse, tá? Para a Previdência Social, que poderá ser, turma, e você pode simplificar e o que venha a ser algum substituto previdenciário? Sim, vamos lá, os sócios, os gerentes, tá? Os diretores ou administradores, tá? Que efetivamente participam da administração da empresa. Belezinha? Tá? Então, esses são substitutos, um exemplo de substitutos tributários. Teria a obrigação de fazer aquele repasse, de fazer aquele recolhimento e, consequentemente, fazer aquele repasse para a Previdência Social. Tranquilo? E quem vai ser? Tá? O sujeito passivo. Tá? O sujeito passivo também é um crime próprio, será a União. Tá? O sujeito passivo será a União. Especificamente, a autarquia, o INSS. Tá? Então, o sujeito passivo será a União. Especificamente, a autarquia, INSS. Tranquilo? E o objeto jurídico, qual é o bem jurídico tutelado desse crime, turma? Qual é o bem jurídico tutelado desse crime? Será a Seguridade Social. Tá? O bem jurídico tutelado será a Seguridade Social. Será a Seguridade Social. E o objeto material, turma, desse crime?
no crime de apropriação indébita previdenciária. Qual será o objeto material? O objeto material, turma, será a contribuição previdenciária arrecadada e não recolhida e não repassada. Tá? Então, o objeto material do crime de apropriação indébita previdenciária será a contribuição previdenciária arrecadada e não recolhida e não repassada. O elemento subjetivo, turma, do crime é o dolo, é a culpa, é nenhum nem outro. O elemento subjetivo, turma, é o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Então, o elemento subjetivo é o dolo. Tá? Não há previsão legal da modalidade culposa. Belezinha? E quando é que o crime se consuma? Turma? Tá? Quando é que o crime se consuma? Turma, o crime estará consumado no momento em que o agente deixar de repassar a contribuição previdenciária. Tá? Então, o crime de apropriação de débito previdenciária estará consumado no momento em que o agente deixar de repassar a contribuição previdenciária. Belezinha? Tranquilo? Maravilha! Admite-se a tentativa, turma? Não. Aqui não admite-se a tentativa do crime de apropriação indébita previdenciária. Então, não é admitida a figura tentada. Belezinha? Tranquilo? Vamos dar o parágrafo 1º do artigo. O parágrafo 1º do artigo 168, tá? Do 168A, ele traz um exemplo de uma figura, tá? De uma figura equiparada. Assim diz, ou figuras equiparadas, assim diz o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Então, uma figura equiparada, aquela pessoa, tá, que recolher, então nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Outro exemplo de figura equiparada, inciso 2º do parágrafo 1º, recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Também é uma figura equiparada ao crime previsto no caput do artigo 168A. Inciso 3º. Pagar benefício devido a assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Então, pagar benefício devido ao assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Também é uma figura equiparada, tá bom? O parágrafo 2º diz, tá? É isenta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento antes do início da função fiscal. Então, aqui o parágrafo 2º, turma, traz uma de extinção da punibilidade, que diz, repetindo o parágrafo 2º, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social,
na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então, se ele efetuou o pagamento e prestou essa informação, se ainda não iniciou a ação de execução fiscal, a devida ação fiscal, ele estará isento de punibilidade. Belezinha? Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, tá? Desde que, inciso 1º, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive os acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais. Então, repetindo, aqui, turma, é um caso de perdão judicial, tá? Parágrafo 3º. É facultado, lembre-se, aqui é uma faculdade, não é uma obrigação, não é um dever, é uma faculdade. Então, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórias, ou então que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àqueles estabelecidos pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais. Aqui, tomar um entendimento, tá? Que o valor mínimo para que possa ser ajuizada a ação de execução fiscal será de R$20.000. Belezinha? Parágrafo 4º, tá? Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º, que no parágrafo que acabamos de ler, questão do perdão judicial, deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento das ações, o juizamento de suas execuções fiscais. Então, repetindo, tá? Aqui nesse caso, no caso de parcelamento, não é passível, não é possível, tá, a concessão do perdão judicial. É isso que diz o parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica, tá? Não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições, cujo valor de parcelamento de contribuições, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais, tá? Então, no caso de parcelamento, que esse parcelamento seja superior ao mínimo, tá, para ajuizamento das execuções fiscais, tá, não é